Boa noite. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos nos acalmando para nós começar o nosso louvor com muita paz, tá? Tá vindo alguém pela primeira vez? Opa, seja bem-vinda, que Deus te abençoe, tá? Tem mais alguém, pessoal? Então vamos lá começar então, né? Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. Só estava faltando você aqui. Só estava faltando você aqui. Só estava faltando você aqui. Bem-vindo, seja bem-vindo. Então vamos aproveitar, né? Essa alegria da chegada. Vamos nos desejar paz aos irmãos que estão aqui com um abraço caloroso. Te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Vejo manifestar o poder da criação, o seu lábio dever estar, o sorriso de um irmão. Toda vez que eu te abraço, toda vez que eu te abraço e aperto a tua mão, sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. Eu quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Deus é Pai e nos protege, e os teu Filho salvação. Santo Espírito Consolador, na Trindade somos irmãos. e toda vez que eu te abraço, Toda vez que eu te abraço e aperto a sua mão, sinto o quê? sinto forte o poder de amor dentro do meu coração. Eu Quero te dar a paz do meu Senhor, do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. a paz. Amém. Que bom, que energia boa que nós estamos agora. Vamos manter essa energia essa noite, né? Porque nós viemos aqui para isso, para captar a energia boa um do outro e para também soltar a sua energia boa para o irmão hoje. Vamos já colocar esse amor dentro dos nossos corações. Não importa o que fez você entrar por essa porta estreita hoje. São muitos os convidados, poucos atendem o chamado, né? Mas é por isso que nós somos especiais para Deus.
Então vamos nos colocar já diante de Deus agora, já pensando no seu motivo muito particular, seja de alegria, de angústia, de espera, qualquer que seja. Cristo Jesus tem um recado para você. Mesmo que venham noites angustiantes, traiçoeiras, longas, você deve viver sorrindo, porque o cristão sorri porque ele tem confiança na vitória da vida dele, quando ele abraça a fé. Então vamos ouvir e vamos cantar também. Jesus está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim de todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim de todo o seu tormento. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.
Fico feliz em encontrá-los novamente nessa quarta-feira. Que bom estarmos juntos. E juntos nós vamos começar essa noite invocando, pedindo ao nosso Deus que venha de encontro às nossas necessidades, que venha de encontro ao que você trouxe para entregar para Jesus. Desde já, se ponha diante do Senhor, por um instante, proste-se diante dEle e diga Senhor, e fala a sua situação para Ele, porque Deus está aqui, neste lugar, porque nós o invocamos, nós o convidamos, e nós fomos os convidados do nosso Deus. E aí a gente fica imaginando o quanto nós somos especiais para esse Deus, que teve o carinho, o cuidado de ir hoje ao nosso encontro e falar, hoje tem um grupo de oração, vá até lá, porque tem uma palavra para você nesta noite. Então a gente percebe o carinho deste Deus. E é diante deste Deus tão amoroso, generoso, misericordioso, que eu convido você a clamar a Trindade no meio de nós. Vamos cantar? Em nome do Pai, Em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para quê? Para louvar, agradecer, bem dizer, adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor. Para louvar, agradecer, bem dizer, adorar, aclamar. Deus Trino de amor. em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Amém. Vamos nos sentando? Para começar a intercessão hoje, mais uma vez, eu queria colocar o nosso país nas nossas orações, porque eu acredito que tudo isso que a gente está passando, tudo isso que está acontecendo é para um bem maior. Eu sei que a crise cada vez parece que não tem fim, mas eu acredito que tudo é um ciclo e que nesse momento a gente está passando pelo vale, né? Mas que isso tudo serve para limpeza, para a gente começar a subir de novo. Eu tenho muita fé que tudo isso que está acontecendo é para que as coisas mudem, que isso que está acontecendo seria necessário, é necessário para que as coisas mudem, porque infelizmente as coisas chegaram a um ponto que precisam, que não é normal, não é uma forma normal, uma forma natural que vai mudar. Tem que ser forte mesmo, tem que ser uma maneira traumática, infelizmente. A gente chegou a esse ponto, mas eu tenho fé que tudo isso que está acontecendo, meu Pai, que o Senhor está nos guiando para que aconteça uma nova fase, nós entremos numa nova fase, que essa corrupção, que tudo isso que vem acontecendo com a gente, com o nosso país, que isso fique no passado, que todas essas prisões, toda essa revolução que está acontecendo, inclusive através das pessoas que estão ficando mais interessadas e estão lutando cada vez mais, abrindo a voz, não se deixando calar, que nós saibamos, e que principalmente as pessoas que têm o poder para isso, as pessoas que ocupam os cargos, que têm o poder de impedir, que têm o poder de julgar, que têm o poder de acusar, que eles sejam sábios, meu Pai, que eles sejam dotados da sua sabedoria e da sua justiça, principalmente, que essas pessoas sigam a lei da forma que ela está, que ela foi escrita,
que eles sigam o vosso caminho, a sua sabedoria, que não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, meu Pai. Que a vossa justiça seja feita, não a justiça dos homens. Então, por isso, meu Pai, mais uma vez eu coloco o nosso país, os nossos governantes, que infelizmente, bons ou ruins, são os que estão lá hoje. Então, que o Senhor toque o coração de cada um deles. Que eles olhem para os pobres. Que eles olhem para quem fica na fila do SUS, sofrendo por um leito. Quem morre na fila do SUS porque não consegue um leito. Eu peço por aquelas crianças que hoje têm uma educação tão ruim, meu Pai. A gente sabe que sem educação, sem uma boa escola, sem um bom estudo, ninguém tem futuro. É muito difícil. Então, essas crianças pobres, elas já nascem condenadas. Então, eu te peço por elas, meu Pai. Pelos pais que hoje não conseguem colocar o pão de cada dia na mesa porque não tem emprego. Eu te peço pelos empresários que são, sim, os empresários, os que estão correndo atrás, os que pagam os seus fornecedores, os que pagam os seus empregados. Aqueles que estão sofrendo duras cargas desses tributos tão altos, que estão financiando essa corrupção que a gente vê. Então, eu te peço, meu Pai, por todos nós que estamos sofrendo, vendo essa barbárie acontecendo, eu coloco nós os brasileiros que estamos sofrendo, e eu coloco nosso país em vosso colo, em vosso altar, para que o Senhor olhe e tenha misericórdia de nós, das nossas crianças, dos nossos idosos, e que a gente consiga sair dessa crise para sempre. E que isso seja só quando a gente estiver lá no futuro, que os nossos filhos, os nossos netos, só saibam disso através de uma aula de história, que isso nunca mais volte a acontecer. Já adiantando, eu queria que o Senhor também tocasse no coração de cada pessoa que tem o nome escrito nesse caderno. Mais uma vez, a gente não sabe quem é, a gente não sabe onde está, a gente não sabe as razões e os motivos que esses nomes foram escritos aqui. Mas a gente sabe que por trás deles vem muita fé da pessoa que escreveu. Eu tenho certeza também das pessoas que estão lá esperando. Então, meu Pai, eu te peço, vá aonde precisa ir, toca onde precisa tocar, no seu momento, mas que o Senhor esteja ao lado das pessoas que precisam esperar, ou o que o Senhor faça o que precisa ser feito de imediato, porque não pode esperar. Mas que o Senhor, de alguma forma, meu Pai, que o Senhor sabe qual é, que é sempre a melhor, que o Senhor faça o que precisa ser feito. Fique ao lado das famílias que têm algum ente querido num leito de hospital, com câncer, com alguma doença. Fique ao lado dos casais que agora brigam, que estão quase se separando. Não, meu Pai, não deixe isso acontecer. Una as famílias, que elas sejam cada vez mais unidas, porque as famílias são a base da nossa sociedade. Proteja as famílias, meu Pai. Coloque um anjo na frente da casa de cada uma das famílias, das nossas famílias, das famílias dos nossos entes queridos, para que o inimigo não faça morada, para que o inimigo não entre, para que o inimigo não separe, para que o inimigo não cause discórdia. Eu te peço, meu Pai, pelos filhos que estão crescendo agora, que estão deixando de ser crianças, estão entrando numa nova fase, uma fase complicada, uma fase perigosa, que é a adolescência, conhecendo o mundo. Que o Senhor esteja ao lado de cada um, que coloque um anjo ao lado de cada um, para que eles sigam o vosso caminho, meu Pai. Para que a droga que vai sim chegar perto não consiga alcançar e tocar os nossos jovens. Que eles consigam, que eles sigam bem, que eles queiram estudar, que eles queiram ser pessoas de bem. Eu te peço pelos nossos jovens, pela nossa nova geração, meu Pai, que são o nosso futuro. E que sim, que uma boa nova geração garante o nosso futuro. Então eu te peço, meu Pai, por cada nome que está aqui escrito, que a gente não sabe, por cada pai, mãe de família que precisa de um emprego. Como está difícil hoje alcançar um emprego nos nossos jovens.
Como está difícil hoje, com essa crise que a gente acabou de falar e pediu, já colocou em vosso colo, meu Pai, em vosso altar. Então, cuida dos seus filhos, meu Pai. Cuida dos seus filhos. Cada filho que esteja agora, eu não sei onde, talvez na prisão, talvez aí nas ruas, abandonado, drogado. Eu não sei, meu Pai, mas o Senhor sabe. E só o Senhor, através da nossa fé, do nosso pedido, do nosso coração, pode acampar ao lado de todas essas pessoas hoje e fazer o que melhor possa ser feito por eles. Então, nós te pedimos, meu Pai. Eu queria pedir agora por esse nosso irmão, que carrega tantos pedidos na mão. Nós não sabemos por que ele está aqui, mas o Senhor sabe. Que o Senhor toque no coração dele, que o Senhor dê a ele todos os pedidos no momento oportuno, que se não for o momento oportuno, que o Senhor faça-o entender e ajude a esperar. Que o Senhor o cubra de bênçãos, que o Senhor o proteja a família. Coloque um anjo agora do lado de fora da casa dele, para que o inimigo não possa fazer morada. Amém. Eu te peço, meu Pai. Renata, eu queria pedir agora pelas pessoas que estão muito próximas de nós aqui, esses rapazes que ficam na praça. Agora, ao vir para cá, tinha um senhor deitado no chão. Até um senhor que vem aqui nas segundas-feiras. Ele chega aqui, senta, a gente fala de Deus, ele fala também. Ele já chegou a falar que ele está na rua porque ele gosta de ser livre e ele não combina com a família. E nós oramos por ele aqui, em alguma dessas segundas-feiras. E me deu muita tristeza de ver ele deitado no chão, naquele torpor, né? Aquilo nem não é sono. Então eu peço a Deus que passeie por essa praça, através dos seus anjos, dos benfeitores, que recolham essas pessoas, que enquanto elas sonham sob o efeito do que eles consomem, que eles sonhem com uma vida melhor, que é possível essa vida melhor, que é possível sair desse lamaçal, desse poço. Então, que os nossos corações agora, todos nós, nos voltemos para essas pessoas, especialmente que estão no fundo do poço do vício e acham que não existe solução para a vida delas. Vamos pedir a Deus que toque os corações dessas pessoas. De alguma forma, que use alguém, que use às vezes um de nós, que use uma pessoa que já está engajada nesse tipo de recolhimento, para vir ao encontro dela, Senhor. Nós precisamos, porque é muito ruim ver um irmão nosso assim, nessa situação, e eu fiquei muito triste com esse encontro que eu tive, porque eu já conversei com ele aqui, e eu fiquei cheguei aqui triste, desanimada, mas é por causa de pessoas como nós que oramos, que temos esse amor pelo nosso irmão, que as coisas mudam, que o impossível acontece e que Deus age. Então ele precisa de nós. Nós somos os instrumentos de Deus para promover a paz e a justiça nesse mundo. Então ele precisa dos que oram, ele precisa dos que alimentam, ele precisa dos que recolhem, ele precisa dos que dão o pão, a mão, o cobertor, a roupa, o teto. Eles precisam de todos nós. Deus precisa de todos nós. Amém? Amém. Continuando um pouco do que eu estava falando semana passada eu falei um pouco de tempo, né? Sobre a necessidade de esperar o tempo. E hoje eu queria falar um pouco de como a gente não consegue esperar. E aí, quando a gente não consegue esperar, a gente não consegue entender esse tempo, isso causa muitos males a nós. E hoje a gente sabe que um dos maiores males, né, da sociedade, ele se chama ansiedade.
Eu posso falar que eu sou bastante ansiosa, mas eu venho tentando treinar isso em mim, com as palavras com que a gente escuta aqui, né? Sempre. Por quê? Porque isso só faz mal a nós, né? Eu mesma tenho um problema, né, nos dentes, assim, eu durmo apertando, e isso me causa vários problemas. Isso físico, né? Fora o psicológico. Então, por que a gente tem esse grande problema de ansiedade? Por que a gente não entende que o tempo de Deus é o melhor e a gente não consegue esperar por Ele? Hoje a gente vive numa sociedade, e desde criança, a gente é treinado e pautado pelo tempo cronológico, né? Tempo cronos. Então, quando a gente está pequeno lá no jardim, a gente aprende que o ser humano, ele nasce, cresce, se reproduz e morre, né? Então, ele nasce, cresce, com 18 anos ele tem que entrar na faculdade, com 23 ele tem que se formar, com 30 ele tem que ser milionário, casado, com 2 filhos. Só que o tempo de Deus, às vezes, ele não se encaixa com com esse tempo da sociedade, né? Com essa forma que foi nos imputado, né? Desde quando a gente é criança, a gente escuta isso. E quando isso não acontece, aí começam esses males, né? A ansiedade, ai meu Deus, quando vai chegar, quando vai acontecer. E a gente tem que entender que a gente vive no Cronos, né? O tempo cronológico, esse que é o calendário, que é aquele 4 estações do ano, 24 horas, enfim. Mas que a gente já sabe, o tempo de Deus, ele não é o Cronos. Chama-se o tempo de Deus, né, que é o momento oportuno, ele é chamado de kairos, que é um termo em grego que é denominado tempo oportuno. E o kairos, gente, ele não é contado, você não se conta o kairos do tempo de Deus. A gente fala várias vezes assim, pode ser amanhã, como pode ser daqui 10 anos. Aí você pergunta, meu Deus, eu vou ter que esperar 10 anos? Eu não sei. Não sei. Realmente, eu não tenho esse poder. Quisera eu ter, né? Mas não tenho. E ajudaria muito na ansiedade. Mas o que eu quero dizer, gente, é que a gente, para tentar diminuir essa ansiedade, para a gente tentar viver melhor, mais uma vez, a gente tem que tentar sair do Cronos e viver no Kairos. E como que a gente vive no Kairos? Mais uma vez, através da nossa fé, do nosso esperar em Deus, do nosso ter certeza que Deus tá ouvindo e que Ele vai fazer o que é melhor para nós, mas no momento oportuno, no Kairos. Não no nosso Cronos, não quando a gente quer. Aí eu pergunto, tá, isso é muito bonito, muito... Nossa, que lindo, né? Mas e aí, o que eu faço? Como que eu faço? A minha vida não para, o Cronos não para, o relógio não para. Na Bíblia, quando o profeta Samuel, no livro de Samuel, ele vai coroar o rei Davi, né? Quando o rei Davi é escolhido, a gente sabe que primeiro foi o rei Saul, que ele não fez, como a Bíblia mesma fala, não fez o que era bom aos olhos do Senhor, ele foi deposto. E o profeta Samuel teve que, através, né, de uma iluminação de Deus, escolheu o rei Davi. Mas Davi, ele era o irmão mais novo, acho que de 7 irmãos. E naquela época, sempre era irmão, tudo, né? Acho que até hoje, para os hebreus, que eles são muito apegados a essa questão de costumes, é sempre o irmão mais velho, sempre. Então, o do Davi não era nada, era um menino, o mais novo de vários irmãos. E aí, quando o profeta Samuel chegou na casa do pai do rei Davi, né, naquela época só Davi, que ele era um pastor de ovelhas, falou assim, olha, cadê seus filhos? Aí ele aí chamou o primeiro. Não é esse. Aí chamou o segundo, chamou o terceiro. O rei Davi ele não estava nem lá. Ele estava lá no campo pastoreando as ovelhas, porque eu, né, ele, como se diz, eu sou o mais novo, quem sou eu? Só que quando foi a hora, quando se passou por todos, aí o profeta perguntou para o pai do rei Davi, acabaram seus filhos? Aí ele falou, não, tenho o mais novo. Aí ele disse, pois pode chamar ele. E aí Davi foi chamado pelo nome e foi coroado. E o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo o trabalho dele, não estava nem sabendo do que estava acontecendo. O que eu quero dizer com essa história? Que quando a gente está esperando, a gente está tentando esperar, a gente está esperando a nossa promessa, a gente está esperando, né, o que o nosso pedido aconteça, se a gente for ficar esperando, sentado olhando no relógio, a gente vai ficar louco.
né? A gente vai ficar lá e assim, vai parecer uma eternidade. Então, que a gente espere, que a gente não, na verdade, a gente não tem que esperar. A gente tem que viver na nossa vida, como o próprio rei Davi estava trabalhando, fazendo as coisas dele. E quando chegou o Kairos, o tempo oportuno, ele foi chamado pelo nome. Todos os irmãos dele foram apresentados ao profeta, mas quem Deus queria era ele, e ele foi chamado pelo nome. E assim vai acontecer com a gente. Quando chegar a nossa vez, a nossa promessa, nós vamos ser chamados pelo nome. Nós podemos estar onde for, a gente pode estar trabalhando, a gente pode estar em casa, mas Deus vai chamar a gente pelo nome. E para que a gente não viva, que a gente não sofra com essa ansiedade, que então a gente ore cada vez mais, para a gente ficar muito mais tempo no Kairos e não no Cronos, né? Quando a gente está aqui, parece que o tempo não passa, né? Parece que a gente é elevado numa plenitude. E aí, esse é mais ou menos o significado e a sensação do Kairos. Então, que a gente viva a nossa vida cada vez mais orando, cada vez mais com consistência, com resistência a tudo que acontece, que a gente pode ter certeza, quando chegar a nossa hora, o nosso nome será chamado. Eu tenho muita certeza. Por quê? Porque a gente vai ser escolhido. E a gente é escolhido. E Deus vai escolher a gente no momento certo. Assim como Ele escolheu Maria. Né, quando ela tinha 15 anos, e aí a gente não sabe se é 15 mesmo, ele chegou para ela e chamou, bem-aventurada, ave cheia de graça. Então vamos pedir agora para ela, para que ela nos ensine também a esperar, como escolhidos que somos, e que ela interceda por nós, que nos ajude a tirar essa ansiedade do coração, que ela nos ajude a esperar o tempo de Deus, assim como ela sempre fez. 509, Maria escolhida. Uma entre todas sonha escolhida, você do Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, Maria, mãe do meu Salvador. Maria, Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. roga pelos pecadores dessa terra. Roga pelos pecadores dessa terra, roga pelo povo que seu Deus espera. Mãe do meu Senhor, Maria, mãe do meu Salvador. Um coro bem bonito agora. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Viva Nossa Senhora! Viva! E que tal ficarmos um pouquinho de pé para esquentar, não é? Isso, Sueli, esquentar, isso mesmo. Mas esquentar com o amor de Deus, né? Louvando ao Senhor. Isso que a gente vai fazer. Eu sempre digo isso. Às vezes a gente, em nenhum momento do nosso dia, que, como ela disse, a gente vive no Cronos, né? E a gente, com essa agenda tão cheia, tão perturbada, conturbada, a gente não tem aquele momentinho de agradecer a Deus. Eu quero que você faça isso agora. Agradeça a Deus, sabe? Aí você pode me perguntar, vou agradecer a Deus porque eu estou aqui pedindo ao Senhor alguma coisa. Agradeça simplesmente pela sua vida,
Agradeça a Deus por estar aqui. Agradeça a Deus pela sua saúde, pela sua família. Agradeça a Deus pela situação que você trouxe a Ele essa noite. Simplesmente agradeça. E é por isso que nós vamos louvar. 67. Louvado seja o meu Senhor, 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 louvado seja o meu Senhor. Louvado seja o meu Senhor, por todas as criaturas, pelo sol e pela lua, pelas estrelas do firmamento, pela água e pelo fogo. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor. Eles que agora são felizes, por aqueles que agora choram, por aqueles que agora nascem, por aqueles que agora morrem. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor. O que dá sentido à vida é amar e louvar-te, para que a nossa vida seja sempre uma canção. Louvado seja o meu Senhor, 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 louvado seja o meu Senhor. Amém. Agora nós vamos fazer uma aeróbicazinha para esquentarmos mais ainda. Sim? O Daniel já escondeu? Escondeu aqui, ó. Mas vamos agradecer a Deus na alegria, porque junto desse sorriso, dessa descontração, é que com certeza as nossas orações fazem eco ao coração do Senhor. Por isso nós vamos entrar na olaria de Deus. Vamos lá? 1442. Ó, para entrar na olaria é o seguinte: você entra como um vaso velho, quebrado, estrupiado, e você sai da olaria de Deus como um vaso novo, renovado. Mas tem que dar uma quebradinha, cair lá embaixo e subir novo, tá certo? Então vamos. A Valéria vai começar. A Valéria vai começar na olaria de Deus. A Valéria vai começar na olaria de Deus. Ela desce como um vaso velho quebrado, sobe como um vaso novo renovado. Desce como um vaso velho quebrado, sobe como um vaso novo renovado. Atenção, seu Jair. Seu Jair vai ter que entrar na olaria de Deus. Seu Jair vai ter que entrar na olaria de Deus. Ele desce como um vaso velho quebrado, sobe como um vaso novo renovado. Desce
como um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo. O Grupo Maranatá todo. O Grupo Maranatá vai frequentando a olaria de Deus. O Grupo Maranatá vai frequentando a olaria de Deus. E desce como um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo. Ele desce como um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo. Que isso! Nós Amém. estamos Deu para bem. esquentar, gente? Pode se ligar agora. Pode sentar. Amém? Amém. Essa alegria que contagia, essa alegria que nos une, né? É isso que nos faz, assim, estar tão pertinho de Deus, porque é isso que Ele quer da gente. Lembra lá no inicinho? Mesmo que venham noites traiçoeiras, Deus te quer sorrindo. É assim. Mesmo que você tenha trago algum problema para o Senhor, e que com certeza muitos de nós trouxemos, Ele nos quer vendo sorrindo. E às vezes é difícil, mas não é impossível, né? Porque nós temos a opção de escolha, sermos felizes ou não. Então, se você opta pela alegria, com certeza a sua vida vai mudar. Eu tenho certeza disso. Então, é isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, né? Tentarmos nos policiarmos diante das situações. Amém? E eu convido você agora a fechar um pouquinho seus olhos. Pensa nesse Deus que nós acabamos de falar, que nós louvamos, mas assim mesmo você fica assim no seu interior. Deus, diante da minha dificuldade, às vezes você está tão deprimido, às vezes você está tão triste, às vezes você já está tão negativo, assim, pessimista diante da situação que você está vivendo, que você acha que não tem mais solução. Mas eu te digo que se nós nos colocarmos, se nós orarmos, se nós formos fiéis, se nós formos perseverantes, se nós não nos deixarmos realmente sermos tentados, né, por todos esses problemas que acontecem e vão acontecer, eu tenho certeza que não é senão uma situação para nos fortificarmos cada vez mais. E aí a gente para um pouquinho e fica olhando. E aí você pode pensar assim, a minha decisão é não voltar atrás. Eu não quero mais voltar. Hoje eu quero fazer uma aliança com o meu Deus. Senhor, diante do que eu estou vivendo, de todas essas dificuldades, tumultos, tribulações que eu estou vivendo, eu quero te dizer que não dá mais para voltar. Eu escolho a Ti, meu Deus, como meu Deus e Senhor, o Deus que segue, que rege a minha vida, o Deus que me direciona, o Deus que me sustenta, o Deus que está comigo em todos os momentos. É diante desse Deus que eu posso dizer, não dá mais para voltar. E é assim que você se posiciona diante do Senhor. Nós somos um barco em alto mar, e esse vento, você sabe, você conhece, ele vem às vezes de todos os lados nas nossas vidas. Mas vem um vento em algum momento brando, um vento que acalma, um vento que nos dá coragem, um vento que vai nos trazer uma paz e, por final, a vitória. E é diante desse barco, em meio a toda essa tempestade, que eu vejo um Deus grandioso, um Deus poderoso, que me estende as mãos nos momentos mais difíceis da minha vida. E é isso que eu quero dizer para o Senhor. Não dá mais para voltar, Jesus. 583. Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar.
que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Não há mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte, oh, que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte, oh, que me leva pra frente é o amor de Deus. Amém. Obrigada, Jesus. Esse Deus que é o mar, que nos perdoa, que nos acolhe. E às vezes nas nossas vidas, né, quando nós vivemos aqueles momentos tão intensos, né, que nós achamos que nós não temos mais forças. E é isso que eu digo sempre, vou dizer sempre, vou repetir sempre. A nossa fidelidade, a nossa perseverança, a nossa oração é que nos fortalece, é que nos dá coragem para vencer todas as situações. Eu quero que você feche um instante os seus olhos, que você traga ao seu coração a sua necessidade mais imediata. Eu quero te dizer que o mais ousado dos seus sonhos, dos seus objetivos, dos seus projetos, é pequeno demais diante do que Deus tem para te dar. Então pensa nisso. Então o que você está entregando para Jesus é muito pequeno diante do que Ele pode fazer para nós, por nós. Então olha para esse problema agora. Pensa nele. Eu quero que você se concentre exatamente na situação que você trouxe, naquelas situações que têm nos angustiado, nas circunstâncias que têm muitas vezes tentado obstruir a nossa fé. E você vai dizer para esse problema agora com autoridade, com fé, com coragem, em dizer: a minha força, a minha vitória tem um nome, é Jesus. E eu creio que eu vou superar todas essas situações. Eu vou superar essa circunstância, esse problema, essa dificuldade, seja o que for, em que âmbito for da sua vida. Porque Deus não determina o que Ele vai fazer, mas Ele diz que Ele pode todas as coisas. E é esse Deus que nós pregamos aqui incessantemente, e nós cremos. Por isso é a esse Deus que nós vamos nos curvar, sim, dizendo: minha força, minha vitória tem um nome, é Jesus. Repete isso comigo. Força, minha vitória tem um nome. Qual é o nome? Jesus. Fala mais alto. Jesus. É esse nome que vem ao nosso encontro. Naqueles momentos em que você se encontra com mais dificuldade, Ele não desiste de você. Ele jamais te abandona. E é esse nome que tem todo o poder sobre as nossas vidas. Não desista jamais disso. É isso que nós vamos cantar então. 1796. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar.
pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheia do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Então vamos repetir esse nome poderoso. Cante bem alto agora. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém. Amém. Quero que você entenda isso. Nada pode te derrotar, nada pode nos derrotar se nós temos esse Deus, esse Jesus que é fiel conosco. E ainda assim, porque nós somos frágeis, fracos, né? Nós realmente, eu já ouvi até essa expressão, somos humanos, né? Hoje ainda, né? Diante das dificuldades, somos sim. Quisera, né? Sermos já tão elevados, com certeza. Mas nós somos realmente. E por isso mesmo nós temos que nos apossarmos desse nome incessantemente nas nossas vidas. E é por isso que nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus, nós vamos clamar, nós vamos invocar, porque é esse Espírito que nos dá força, é esse Espírito que vem nos alimentando, é esse Espírito que vem de encontro agora aí dentro de você, dentro de mim, para dizer: não desista, permaneça firme, eu sou a luz, eu sou o Espírito Santo de Deus, é Ele que nos dá então essa força. Eu quero te convidar então a clamar, a invocar, a pedir a esse Espírito Santo que vem sobre você, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, né? Em todos os sentidos, em todas as suas necessidades. Vamos clamar ao Espírito Santo de Deus. Espírito de Deus, vem ficar aqui e fica aqui, Senhor. Ó Espírito de Deus, vem ficar aqui e fica aqui, Senhor. E
do seu pensamento. Espírito Santo de Deus. Chame, Espírito. Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser. Vem controlar todo o meu ser. Solta a sua voz. Vem dirigir o meu viver, O meu pensar, o meu falar, o meu falar, o meu o meu o sentir, meu agir, o Espírito. meu agir. Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, O meu pensar, o meu pensar, o meu falar, meu falar, o meu o sentir, meu sentir, o meu o agir. meu agir. Espírito, Espírito Santo de Deus. Vai se sentando, clamando esse Espírito Santo. Xandeia, lacandela, xandeia, lacandela, Espírito Santo de Deus. xandeia, orila, lacandela, Não sei se você percebe isso, mas quando nós invocamos esse Espírito Santo de Deus, o quanto isso vai nos trazendo uma paz interior tão grande, tão intensa, tão forte. Pois é esse mesmo Espírito Santo que nos fortalece, que nos alimenta, né, que nos dá essa força. E hoje eu falei muito em relação à perseverança, fidelidade. Não poderia ser de outra forma, porque a palavra que Deus nos conduz nessa noite é justamente sobre isso. Nós vamos lá no livro hoje de Daniel, no capítulo 6, porque Daniel era um profeta. E nós vamos fazer um link da nossa vida atual com a vida de Daniel. Nós vamos perceber que as situações, em tempos diferentes, mas permanecem muitas vezes de uma intensidade e de uma forma, da mesma forma. Daniel foi um homem fiel a Deus. Nessa passagem especial, ele já encontrava-se idoso, mas foi perseverante em todas as suas ações e atitudes. E é por isso que eu quero deixar bem claro para você, a partir do momento em que nós desviamos, em que nós permitimos que os nossos problemas, porque são eles, né, que nos fazem muitas vezes desistir, são eles que muitas vezes nos fazem não acreditar, não confiar, mas em meio a todas essas dificuldades, Daniel vem nos dizer que ele permaneceu, que ele perseverou. E sabe o que aconteceu? Deus deu a vitória para ele. Então, é essa a regra, é esse o caminho, é assim que acontece. Nós temos fé, nós temos uma ação e acontece uma reação. E a reação não é senão
a vitória de Deus para nós. Então vamos lá, no capítulo de Daniel, no livro de Daniel, na Ave Maria, página 1197, ou Daniel 6, a partir do versículo 7. Só contando a história de Daniel, como eu já disse anteriormente, né, um profeta, que nessa época eles estavam num conselho, né, e Dario era o rei, e foi promovido aí inicialmente, nós vamos não desprezar, mas nós vamos, depois vocês leiam desde o início toda a história, né, é importante a gente saber o início de todas as coisas, né. Então, Daniel faz parte desse ministério, né, e ele era o mais velho, inclusive, né, de todos eles, e ganhava, assim, levava vantagem sobre os ministros daquela época, juntamente com o rei, por conta da sua sabedoria, por conta da sua lealdade, por conta da sua perseverança, por conta da sua fé. Então, a partir do 7, nós vamos, então, ouvir. Então, ministros e sátrapas, que era toda a cúpula ministerial da época, vieram tumultuosamente procurar o rei e lhe disseram. Por que eles vieram procurar antes de qualquer coisa, gente? Porque havia ali uma inveja sobre Daniel, porque, na verdade, não existia nada que condenasse aquele homem, tão diferente, né, da nossa política de hoje, né? Infelizmente, nós não podemos sequer escolher alguém, mas nesse ministério, graças a Deus, tinha uma pessoa firme, fiel, que era Daniel. Então, eles invejavam, então, eles tentaram ludibriar, eles tentaram inventar uma situação para colocar Daniel numa dificuldade. E aí, então, eles foram, né, juntos, unidos, fizeram uma lei. Chegaram ao rei e disseram, os ministros do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, estão todos de acordo que seja publicado um edito. Qual que era esse edito? Uma lei, um edito real, com uma interdição, estabelecendo que aquele que nesses 30 dias dirigir preces a um Deus, D minúsculo, ou homem qualquer que seja, além de ti, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Então, ou seja, eles inventaram uma situação, eles colocaram ali, porque eles conheciam a vida de Daniel. Eles sabiam que eles eram um homem orante, que ele era um homem vigiante, então que ele era um homem incorruptível. Eles sabiam disso. Mas o que eles fizeram? Eles tentaram assediar o rei, né, colocando uma lei que eles pudessem somente dedicar-se àquele homem e que não poderia destinar-se a mais ninguém, a nenhum outro Deus que não fosse o rei. Ou seja, eles iam prestar contas somente àquele homem. E aí, então, no 9, promulga, pois, ó rei, essa interdição e manda fazer um documento a fim de que, conforme o estabelecido na lei definitiva dos medos, são povos, dos medos e dos persas, é um povo, não possa ser revogada. Em consequência, o rei Dario fez redigir o documento contendo a referida interdição, porque ele foi quase que, né, obrigado a tomar essa decisão. Porque ele gostava de Daniel, ele conhecia Daniel, ele sabia da idoneidade daquele homem. Ouvindo essa notícia, Daniel entrou em sua casa, ao qual tinha um quarto em cima das janelas que davam para o outro lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia, ajoelhado, como antes, continuou a orar e a louvar a Deus. Ele sabia da lei, ele sabia do que estava sendo, do edito que tinha sido ali, mas ele continuou orando a Deus. 3 vezes ao dia ele se ajoelhava e ele
comungava com Deus, ele se colocava diante de Deus, ele buscava esse Deus. Será que o que está faltando para nós não é essa comunhão com Deus? Será que o que está faltando para nós não é um tempinho do nosso dia, sequer um momento bem pequeno, mas de nos colocarmos diante desse Deus, de buscarmos esse Deus, de termos esse momento, essa interação, essa busca, esse alimento, simplesmente de dizer assim, num momento de solidão entre você e Deus, você dizer: Deus, eu estou aqui. Isso é oração. Não é, você não precisa estar com a... Eu até uso uma expressão, né, que a Rosita, entre aspas, eu quero colocar, que ela nos diz muito assim, né, que não precisa de orações decoradas, mas é o que sai do seu coração. E foi justamente essas orações que Daniel tinha. Então, ele tinha uma cumplicidade muito grande com Deus, ele tinha uma interação muito grande com Deus, ele tinha essa intimidade, né, enorme com Jesus, com Deus. Né? Então, ouvindo isso, ele permaneceu a orar e a louvar a Deus, no 12. Então, esses homens, sabendo que ele permanecia, e aí, então, entre as ciladas que eles prepararam para Daniel, né, eles sabiam que Daniel não ia se corromper com aquele edito, eles sabiam que Daniel não ia mudar a sua conduta, a sua fé, o seu modo de ser, e aí, então, eles novamente voltaram ao rei e disse... Então, esses homens ocorreram amotinados e encontraram Daniel em oração, invocando o seu Deus. Foram imediatamente ao palácio do rei e disseram-lhe a respeito do edito real de interdição. Não promulgastes, ó rei, uma proibição estabelecendo que nesses 30 dias invocasse algum deus ou homem qualquer que fosse, à exceção tua? E aí... seria jogado na cova dos leões? Certamente, respondeu o rei. Assim foi feito, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser modificada. Então, o rei foi pressionado a permanecer com aquela decisão. E eu imagino que mesmo contrariamente, porque ele gostava de Daniel. Pois bem, continuaram, Daniel, o deportado de Judá, não tem consideração nem por tua pessoa, nem por teu decreto. 3 vezes ao dia ele faz a sua oração. Ouvindo essas palavras, o rei, bastante contrariado, tomou contudo a resolução de salvar Daniel. E nisso esforçou-se até o pôr do sol. Mas os mesmos homens insistiram novamente e vieram procurar em tumulto. Saibas, ó rei, disseram-lhe, que a lei dos medos e dos persas não permite derrogação alguma a uma proibição ou a uma medida publicada num edito pelo rei. Então, o rei deu ordem para trazerem Daniel e o jogarem na cova dos leões. E o rei disse, que o Deus que tu adoras com tanta fidelidade, disse-lhe, queira ele mesmo salvar-te. Trouxeram uma pedra que foi rolada sobre a abertura da cova. E eu quero que você vá imaginando isso, gente, olha que tortura, né? Ele sendo jogado numa cova onde existiam vários leões. Então, essa pedra foi rolada sobre a abertura da cova, o rei lacrou-a com seu sinete e com os dos grandes, a fim de que nada fosse modificado em relação a Daniel. Ele não teria nenhuma mordomia, nenhuma diferença de tratamento ali. De volta a seu palácio, o rei passou a noite, sem nada tomar, sem mandar vir concubina alguma para junto de si. Não conseguiu adormecer. Olha só, para ele mudar toda a sua conduta, olha só a estima que ele tinha por esse homem, né? Logo ao amanhecer, levantou-se e dirigiu-se a toda pressa à cova dos leões. Quando se aproximou, chamou Daniel com voz cheia de tristeza. Daniel, disse-lhe, servo de Deus vivo, teu Deus que tu adoras com tanta fidelidade, terá podido salvar-te dos leões? E aí, então, entra aqui o grande milagre das situações. Eu não sei quais são os leões, eu não sei quais são as circunstâncias, eu não sei quais são as dificuldades, eu não sei, na verdade, o que te trouxe aqui, mas eu percebo muitas pessoas entristecidas, muitas pessoas abatidas, muitas pessoas descrentes, muitas pessoas querendo realmente desistir, muitas pessoas realmente no seu interior espiritualmente dizendo, as coisas não acontecem porque nós não aguardamos o tempo de Deus. Então, eu não sei o que você trouxe
para o Senhor, porque as circunstâncias realmente nos afastam de Deus. As circunstâncias nos impedem de ver o que esse Deus pode realizar. Eu disse também há pouquinho que o maior dos seus sonhos, daquilo que você tem como objetivo, daquilo que você precisa e necessita, é pouco diante do que Deus pode te dar essa noite. Então, se o seu sonho hoje é de algo que você acha que é impossível, eu tenho certeza e posso te garantir que Deus pode muito mais do que isso. Então, sonha, peça, ore com propriedade, com autoridade, porque eu posso te garantir que se estiver nos planos de Deus, isso vai acontecer. Mas o que tem acontecido conosco é que essas circunstâncias, como foi forjado, como foi manipulado, foi armado uma cilada para Daniel. E é isso que está acontecendo conosco. Incessantemente nós somos invadidos, nós somos surpreendidos por essas ciladas. Por isso que lá em Efésios, aquela oração poderosa que diz, né, orai incessantemente pelos inimigos, né, para os inimigos, orai incessantemente para que esse Deus possa vir em nosso auxílio, porque não são contra homens de carne, de sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso. E são esses príncipes deste mundo tenebroso que têm invadido a cada um de nós. São essas circunstâncias tenebrosas que têm invadido a nossa fé, que têm feito muitas vezes e querendo e tentado fazer com que nós desistamos deste Deus. E é isso também que nós tentamos fazer aqui no nosso dia a dia, né? Tentar dizer para você não se fragilizar, para você não desistir, para você não se entristecer, para você não desanimar, porque em algum momento esse Deus vai vir de encontro, Deus vai vir ressuscitar a sua vitória. Então, Daniel aqui estava, gente, em meio a um momento de dificuldade tremenda. Este homem poderia ter desistido de Deus, mas eu tenho certeza, e aqui entre linhas não fala, mas com certeza, como ele continuou, ele negou aquele edito de um rei que ele tinha respeito, mas acima daquele rei existia um Deus a quem ele servia, a quem ele confiava, a quem ele prostrava, a quem ele orava. E é por isso que talvez esteja faltando para nós um momento de oração, esse momento de intimidade com Deus, esse momento que a gente tem que dedicar a este Deus, de nos prostrarmos em humildade diante de Deus, nos colocarmos com humildade diante dele e simplesmente falar com ele, orar, acreditar. E aí, Daniel responde, né, inusitadamente, porque ao mesmo tempo que aquele rei, o Dario, pensou, conhecia a espiritualidade de Daniel, né? E ele pensou, será que esse Deus vai salvá-lo, né? E aí, olha só, lá no 22, Daniel então responde, ouve-se uma voz em meio àquilo que parecia impossível, né? Em meio a tantos leões, as feras que estavam ali, querendo arrebatá-lo, querendo destruí-lo, querendo devorá-lo. E às vezes é isso que parece estar acontecendo conosco, não é verdade? Às vezes vem situações que parece que estão querendo nos devorar. Não é verdade? Você sente isso? Sente? Não é? Não parece que em algum momento as coisas vêm para querendo assim nos destruir mesmo? E aí é que vem aquele momento que eu posso repetir que providencialmente nós cantamos hoje. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois a minha força, a minha vitória tem um nome e é Jesus. Então essa música providencialmente veio de encontro a fazer um link com essa palavra, para dizer que Daniel, então, em meio àquelas feras, em meio àquelas situações que o torturavam, que queriam devorá-lo, que é isso que talvez esteja acontecendo com você, algo querendo te destruir, que está deixando você depressivo, desanimado, então vem este Deus e diz... Daniel ainda insiste em dizer, meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque a seus olhos eu era inocente, e porque contra ti também, ó rei, não cometi falta alguma. Então o rei,
todo feliz, ordenou que se retirasse Daniel da cova. Foi ele assim retirado, sem traço algum de ferimento, porque tinha tido fé em seu Deus. Ele foi retirado da cova dos leões. Ele foi retirado. Gente, eu quero que você imagine, não é uma história, é concreto, é algo que eu quero que você realmente traga para a sua situação. Sabe, são esses leões, são essas circunstâncias que vêm para nos abater. E cada dia parece que vai ficando pior. Cada dia eles querem realmente nos devorar. Essas forças espirituais do mal que vêm sobre nós, né? Então, elas vêm querendo nos abater, né? Mas aí, então, Daniel teve o quê? Fé. Ele simplesmente teve fé. Ele acreditou que Deus poderia reverter aquela situação. Então, o rei, todo feliz, 25. Por ordem do rei, mandaram vir, então, os acusadores de Daniel, que foram jogados na cova dos leões com suas mulheres e seus filhos. Não haviam tocado o fundo da cova e já os leões os agarraram e os devoraram, provavelmente. Né? Como eles falam, lhes tiraram os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, a todas as nações e aos povos de todas as línguas que habitam sobre a terra, felicidade e prosperidade. E é isso que, a partir do versículo 27, que eu quero que você traga hoje, para essa noite, para a palavra que o Senhor hoje quer nos alimentar. Ele diz assim: por mim é ordenado que em toda a extensão de meu reino se mantenha perante o Deus de Daniel temor e tremor. E aí, o que é esse Deus, então? É o Deus vivo, que subsiste eternamente. Seu reino é indestrutível e seu domínio é perpétuo. Ele salva e ele livra, faz milagres e prodígios no céu e sobre a terra. Foi ele quem livrou Daniel das garras do leão. Foi assim que Daniel prosperou durante o reinado de Dario e durante o do Ciro do Persa. Ele salva, ele livra, ele faz milagres, ele faz prodígios. Ele sobre o céu e sobre a terra, em todas as situações, por onde quer que você vá, por onde quer que nós estejamos, esse Deus vem de encontro à nossa necessidade. Ele vem de encontro àquilo que está nos perturbando, aquelas circunstâncias que querem nos derrotar, aos leões que querem nos devorar. Então, a partir de agora, sinta-se uma pessoa com autoridade para repreender, para expulsar, e por que não lutar contra todos esses leões que vêm e que estão vindo, que virão, que continuarão vindo, porque eles virão, né, com o intuito realmente de nos destruir, de nos devorar. Mas o que acontece? Quem nós temos, então, gente? Quem nós temos? Para o quê? Para nos dar a vitória. E é isso, então, que tem que ficar no seu coração, que isso possa ser impregnado em você, que você acredite, que você confie. Não há situação que possa nos afastar, porque é um Deus que diz, tem o seu domínio perpétuo, e o seu reino é indestrutível. Seu reino é indestrutível. Se nós fazemos parte do reino de Deus, nós somos, então, indestrutíveis. Nós somos o quê? Vitoriosos. E é isso que você tem que colocar no seu coração. É isso que você tem que confiar. É isso que você tem que acreditar. E não permitir que nenhum leão, nenhuma fera venha sobre a sua vida para tentar te afastar desse Deus. Amém? Amém. Amém. Vamos lá, para finalizar a palavra, para que quem quer compartilhar com algum testemunho, que queira talvez ser essa pessoa corajosa em proclamar, em profetizar, em dizer e ser corajoso ou corajosa em dizer assim: eu estou vivendo, né, uma situação onde um leão qualquer aí, ele tem tentado me destruir, me devorar, mas eu quero pregar, eu quero proclamar, eu quero profetizar que esse leão não vai me devorar. Quem tem a coragem de falar isso para mim? Tem alguém aí? Eu vou chamar. Tem, gente? Eu vou chamar, porque
Ela já é corajosa, todas as semanas ela está aqui, né? Então, mas eu quero uma pessoa e eu vou chamar aqui agora. Gente, nós temos que ter a confiança que nós passamos por esses momentos a toda hora na nossa vida. Então, a gente tem que ter coragem e perseverança, confiança mesmo, que Deus está tão presente no meio de nós que nada vai nos abalar. Esses dias eu passei por um momento assim de um leão, um tigre, as feras, né, da vida, né? Então, na hora eu percebi, eu falei, gente, estou passando por um momento, tenho certeza que Deus está me provando, né? E passei esse momento e entreguei, eu falei, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Graças a Deus, as coisas amenizou. Viu? Então, é isso daí. Nós temos que ter essa confiança que nós estamos passando. Esse mundo é para a gente passar. Todo momento, você tem que descobrir dentro de você que é uma provação. Nós temos que confiar. Deus está conosco. Amém? Tem alguém, gente? Não, é porque eu também vou ter que enfrentar um leãozinho essa semana, vou fazer uma cirurgia sexta-feira. Aquela hora que eu falei aqui dos dentes, que eu falei que eu sofro de ansiedade, eu durmo, eu tenho um negócio que chama bruxismo. E isso abalou meu dente, e aí deu canal, e acabou quebrando o dente. Por causa disso. E todo, né, um processo. E aí, quando eu fiquei sabendo, eu vim, rezei, pus a mão, falei, nossa, porque eu não preciso tirar, porque, né, ninguém quer perder um dente. Mas, enfim, aí eu entreguei. Realmente, fiz a tomografia, precisou, a minha esperança é que não precisasse, mas realmente precisou. Aí eu falei assim, não, mas pelo menos eu estou tratando, pelo menos tem quem olhe, tem tratamento, tem cirurgia, depois tem o implante, tudo. Não é o jeito que eu queria, lógico que eu não queria, não é o que eu queria, mas vou ter que sentar numa mesa de cirurgia, vai ter que, né, tudo que a gente sabe. Mas, como se diz, é o que aconteceu, e no fim das contas vai ficar tudo bem. Entendeu? Talvez não era o que eu queria que tivesse acontecido, mas eu estou tentando olhar para a solução. Eu estou tratando, eu vou fazer a cirurgia e vai ficar tudo bem no final. E vou passar por cima, e daqui, como eles falam, os dentistas falam, você nem vai lembrar disso mais. Sabe? Infelizmente aconteceu, mas parece tão pequeno, né? Porque é consequência de uma ansiedade que você já falou, que isso porque né, eu tenho esse problema há muito tempo, enfim. E eles mesmos falaram, eu falei, gente, o que eu posso fazer? Porque tem mais dente na boca, né? Aí eles, não, Renata, isso é ansiedade. Eu durmo com placa, já faz mais de ano. Mas não adianta, é estresse, é ansiedade, é psicólogo, é psicológico, então o tratamento é espiritual mesmo, né? Que a gente está tentando. Exatamente. Amém. Vai dar certo, Renata. Tem alguém que está aniversariando hoje? Por essa semana? Olha, então vamos cantar, porque faz parte da semana. Vem cá. Quem mais, gente? Vamos cantar parabéns, vamos se levantar. Agradecer a Deus por essa palavra, então. Nessa semana você vai lembrar, hein? Não permita que nenhum leão te devore, né? Vamos cantar parabéns? A Jéssica. Vamos lá? Hoje é o dia que o Senhor te fez, que o Senhor te fez. Dia de alegria e de cantinho. Hoje é o dia que o Senhor te fez. Dia de alegria e de cantinho. Hoje é o dia que o Senhor te fez. Parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida.
felicidade, muitos anos de vida. Amém. Parabéns, felicidade. Vamos nos dar as mãos, então, agradecendo a Deus por essa noite, por cada palavra, por cada momento de oração, que Deus nos conduza, que Deus nos abençoe abundantemente, que faça crescer dentro de nós a fé, que não é senão a solução para todas as coisas. Quando nós temos a fé, com certeza nós vencemos, né, todas as batalhas, né, todos os leões que vierem. Então, é essa fé que nós vamos pedir para que Deus derrame abundantemente sobre nós. Por isso nós podemos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estivemos e continuaremos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe até quarta, hein? Chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou, e ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. E seus cabelos são brancos como a neve. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em